Vamos agora fazer a correção do item 6. Ninguém viajou ontem. Começo identificando o verbo. Identifiquei o verbo, agora eu vou pensar, é um verbo impessoal que vai poder compor uma oração sem sujeito? Não. Então, eu vou perguntar a ele, né? Quem é que viajou? Ninguém. Então, ninguém sujeito, viajou ontem predicado. Viajou ontem. Identifiquei o predicado. Agora eu tenho que grifar núcleo. Vejo se tem predicativo do sujeito. Tem predicativo, uma característica, uma definição, um atributo, uma descrição sobre o sujeito ninguém? Não. Se eu não tenho predicativo do sujeito, já posso marcar o verbo como núcleo. E se o verbo é o núcleo, então é um predicado verbal o que eu tenho aqui. Então, grifei núcleo e classifiquei predicado. Agora, eu preciso classificar o verbo quanto à predicação. Se eu tenho um predicado verbal, não pode ser verbo de ligação, certo? Só vai poder ser verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Vai depender do quê? Da minha estrutura, né? Vou ter que montar. Como é que o verbo viajar está funcionando aqui? Eu tenho que alguém viajou. Vejam, o meu verbo pode constituir o predicado sozinho. Aí você pergunta para mim, mas esse ontem? O que é esse ontem? Esse ontem está fazendo o que aqui? Ele está colocando uma informação referente a tempo. É um adjunto adverbial de tempo, tá colocando a circunstância da ação de viajar. Mas para que a viagem aconteça, para ter alguém viajando, aliás, é isso aí mesmo. Para que tenha alguém viajando, basta que tenha alguém viajando, né? Então, alguém viaja, só precisa da pessoa para que a viagem aconteça, né? Pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser para Miami, mas essas outras informações são todas circunstanciais, né? Não são complementos obrigatórios, não são objetos e, portanto, não vão afetar na transitividade desse verbo. Se o verbo está podendo compor o predicado sozinho, então eu vou chamá-lo de intransitivo, certo? Então, classifiquei o verbo. Então, identifiquei o predicado, viajou ontem, grifei o núcleo, que é o verbo, viajou, classifiquei o predicado verbal, e classifiquei o verbo quanto à sua predicação. Chamei esse verbo de intransitivo, certo?